aprovar a participação. Como assim? Boa noite, gente. O que você quer dizer, Bruno? Tem gente para aprovar. Vê se não tem gente para aprovar a participação. Como assim? Como que eu vejo isso? Tem gente esperando para entrar. Normalmente eu recebo os bagulhinhos, as mensagenzinhas. Mas eu não tô recebendo nada agora. Então eu não sei. Acho que não tem mais ninguém. Tem alguma outra forma de ver isso? Sem ser, tipo, pelas mensagenzinhas que aparecem pra mim. Ah, só assim mesmo, então tá suave, gente. À medida que a galera for entrando, eu vou aceitando e o barulhinho vocês já conhecem, é o Google. Sinto muito. Mas então, gente, boa noite. Primeiro de tudo, boa noite a todos que estão no recinto. Hoje a gente vai falar do, assim, arguably, o mais favoritinho dos favoritinhos da Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito. Agora, a minha opinião sobre Orgulho e Preconceito, ela varia. E ela variou muito, assim, na minha experiência como leitora. E eu acho que pode ser o caso para muita gente. Porque eu li Orgulho e Preconceito depois, a primeira vez, eu li depois de ter visto o filme. Então, eu amei. Eu comprei toda a narrativa, eu comprei todo o buzz, eu comprei tudo. Era tipo, I love Mr. Darcy, hardcore. E aí, depois, eu peguei meu bode. Eu tinha sério bode da Elizabeth Bennet. Então, eu entendia porque que a galera gostava dela. Pra mim, ela só era chata, insistente, sabe? Só chatinha, uma mala. E aí, eu pensei, não, talvez não é assim. Aí eu vi tipo, a série barra filme, longo filme da BBC, de 95, de Orgulho e Preconceito. Aí eu falei, boa, boa, boa visão, assim, boa abordagem da Elizabeth Bennet. E aí eu li de novo, e agora vos falo com essa nova relação com a Elizabeth Bennet, porque sempre foi meu maior problema. Eu não tinha problema com as outras personagens, tipo, tava tudo bem. Mas a Elizabeth Bennet sempre foi uma personagem que me irritou um pouco. Consequentemente, Orgulho e Preconceito me irrita um pouco. Mas eu li de novo, li outras coisas sobre, então acho que agora tô mais apaziguada. Mas é um dos favoritinhos. E por quê? Porque eu acho que ele é muito semelhantemente a Razão e Sensibilidade, ele é muito fácil de você digerir. Ele tem um enredo que te puxa, que te envolve, e você não precisa ler ele com muita profundidade, assim, você pode escolher ler ele meio que na superfície. E é uma ótima experiência, você fica felizão, você fala, nossa, é maravilhoso, romance, uau, coraçõezinhos, e fica tudo ótimo. E foi assim que eu li por muito tempo, não só Orgulho e Preconceito, mas muito dos livros da Austen. Então, eu vou tentar mudar um pouco essa narrativa. Pode ficar meio repetitivo, eu meio que parece que tentando, tipo, detonar com a narrativa romântica da Austen e de Orgulho e Preconceito. Eu sei que isso pode irritar um pouco as pessoas. Pode parecer até meio birra, mas eu acho que você tem uma tradição de muitas décadas que construíram essa
ideia unicamente e estritamente românticas das obras da Austen, e especialmente Orgulho e Preconceito. E eu acho que é só com muita birra mesmo que a gente vai conseguir reverter um pouco da narrativa, especialmente porque tem muito, assim, muita criação midiática sobre Orgulho e Preconceito especificamente. Assim, você vê Mr. Darcy em literalmente todos os cantos. Todos os cantos. Ele é o trope. Então, pode parecer meio birra, e é um pouco. Mas, Janice pergunta se isso é bom. O Mr. Darcy tá em todos os cantos? Eu acho que da forma simplificada, que não só o Mr. Darcy tá lá, mas a Elizabeth Bennet e as outras personagens, eu acho que é um problema, sim. A obra ser midiática, ok, não tem nenhum problema, acho super legal. Mas também ela tá muito simplificada. E ela vem sendo muito simplificada. E isso eu acho problemático. O que é ok, porque ela tá ali pra, tipo, vender. E a Austen fez esse livro pensando em vender também. E ela fez com, com esse objetivo em mente. Sim, eu entendo, uma hora alguém vai ler, mas saindo do filme, a pessoa vai ler viciada no filme. Então, assim, e eu falo isso, minha experiência. Você pode ser, tipo, sabe, ler e vai falar, meu Deus, mas tinha muito mais. Tarará. Eu não, entendeu? Eu fui totalmente cega e eu fui, assim, procurando as coisas e tudo mais. Tipo, que estavam lá no filme e que suplantavam toda essa ideia de narrativa romântica. E só. Eu não via mais nada. Tipo, que nem que se você estava na aula da semana passada sobre razão e sensibilidade, eu, assim, acho que só foi na minha terceira, quarta lida que eu vi que tinha lá na descrição da Austen, né, porque ela não é muito de descrição, mas que estava lá dizendo que o Edward Ferrars era feio. Tipo, pra mim ele era o Hugh Grant e pronto. E, e o livro que me dava isso, porque estava no filme, então eu achava que isso estava no livro, sabe? Então eu acho que é muito complicado, porque você está indo daquilo, você está indo atrás daquilo que você viu no filme, no livro, e você vai achar porque tem aquilo, mas você vai prestar atenção só naquilo. E esse é o meu problema. E você, tipo, perde a noção, entendeu? E tem muito mais coisa rolando. Obviamente, ó, todo mundo fala, ó, você não é aquela pessoa que vai colocar a guerra rolando, assim, o tempo todo, abertamente. Mas tem coisa muito relevante, muito séria lá. Muito mais do que, é amor ou não é amor, entendeu? Que isso também é sério, mas assim, se você falar pra mim, ah, casamento, ok, casamento é importante. Casamento como quase como busca profissional. Aí, ok, concordo. Mas amor, mas a gente vai falar sobre isso hoje. E bora lá. Gente, já dizendo, na aula que vem é sobre reprodução midiática, eu não vou falar de Orgulho, Preconceito e Zumbis. Porque eu não gosto de zumbis, eu não vou ler, eu não vou assistir. Então é isso. Eu passei a loucura de Breaking Bad. Então eu não vou assistir. Essa reprodução midiática não fará parte da minha aula, tá bom? Eu vou falar das coisas mais bonitinhas. Enfim, vamos falar então de Orgulho e Preconceito e o romance de educação. Mais ou menos como na última aula, eu vou passar por coisas que eu acho importantes no romance. E aí, no final, a minha ideia é tipo, fazer um grande
aparado, assim, de como isso entra em relação à narrativa romance de educação. E como vocês já sabem, se vocês estavam na aula passada, e na minha primeira aula, a narrativa do romance de educação é você tem esse protagonista que passa por diversas questões e acaba tendo uma espécie de iluminação e de reconhecimento, e ele sai desse reconhecimento melhor, mais evoluído, e no caso inglês, especialmente no caso do romance feminino inglês de educação, tem que terminar com casamento. Tem que, porque o casamento é o end all and be all do romance. Tem que terminar, porque se termina em casamento, significa então que a protagonista atingiu algo. Ela foi capaz, ela chegou, digamos assim, à completude máxima. Enfim, então vamos começar. Eu gosto muito de tratar e pensar Orgulho e Preconceito por algo que a própria Austen falou de Orgulho e Preconceito, que é dele ser, e quando eu digo que é tipo o livro mais, sabe, fácil, mais tranquilo dela, eu acho que é porque isso tá dado. Que é numa carta para Cassandra, a irmã dela, que ela conta sobre Orgulho e Preconceito, ela ainda está escrevendo, ela está no final, e na qual ela diz: The work, ou seja, Orgulho e Preconceito, is rather too light and bright and sparkling. Ou seja, é muito feliz, é muito eufórico. It wants shade. It wants to be stretched out here and there with a long chapter of sense, if it could be had, if not of solemn, specious nonsense about something unconnected with the story, an essay on writing, a critique on Walter Scott, or the history of Bonaparte. Aqui ela faz duas coisas. Ela fala sobre a natureza do romance que ela está escrevendo. Então, ele é fofinho, ele é leve. Por outro lado, ela está tirando sarro da literatura da época, que colocava essas coisas, digamos assim, mais reflexivas, mais pesadas, mais sérias, no meio do romance, só para estar lá, entendeu? Só para trazer seriedade para o romance, mas não tinha nada a ver, não tinha por que estar lá, e era só algo para ser feito por status. Então, lembrando o que eu falei na primeira aula, que ela faz essa relação, por exemplo, com outras literaturas da época, mas não sem motivo algum, só para mostrar que ela leu e que ela sabe dessas pessoas, mas se vai adicionar algo à história, à narrativa, à descrição das personagens. Então, eu gosto muito de, assim, começar a ler Orgulho e Preconceito a partir disso. Então, sabendo que é para ser um livro visto como too light, bright and sparkling. E que ela coloca pouco desse shade, digamos assim, dessa seriedade, dessa escuridão. Então, como, assim, a gente já tá macaco velho agora, então Pride and Prejudice, assim como Razão e Sensibilidade, a gente já sabe que vai trazer essa questão de contraste, oposição, esse certo ou errado, quem tem Pride, quem tem Prejudice, e aí vem todas as releituras da vida que, então, a Elizabeth tem Pride e o Darcy é Prejudiced. Então, um é orgulhoso e o outro, ele é super, sabe, se acha, ele, sabe,
sabe, a ideia para os outros. Mas a gente já sabe, a gente já aprendeu com lendo Razão e Sensibilidade, não é assim que as coisas acontecem, não é assim que é para ser. Você pode ter essa ideia que é, mas não. E muito menos de qualquer, eu acho que juízo de valor, não dizer que algum personagem tá certo ou errado. A gente vai falar disso mais lá para frente, mas, por exemplo, tem muito acho que nas leituras de Austen essa busca por colocar algum personagem em um certo pedestal, assim, como esse personagem sendo o correto. Por quê? Porque o narrador onisciente, terceira pessoa, tá lá do lado desse personagem. Então a gente acaba ficando mais próximo dele, a gente acha que ele tá certo. E é isso que a gente faz com Orgulho e Preconceito. A gente acha que a Elizabeth é tipo a bambambam, a mina mais legal, mais diferentona do vilarejo inteiro, e que Lydia é doidona e chata, e Charlotte é, sabe, é bland, é tipo igual papelão, entendeu? Então a gente tem essa ideia porque a gente tá muito apegado a Elizabeth, do lado do narrador. Mas não, a gente não pode entrar nessa pira de que tem certo, errado, bom, mal, porque senão a gente cai na armadilha. E a gente cai mesmo. Se você tá na armadilha, tudo bem. Se você acha Elizabeth, tipo, a melhor pessoa desse mundo, meu Deus, minha heroína favorita, tudo bem. Outra coisa que me irrita um pouco nessa, digamos assim, análise, leitura da Elizabeth em Orgulho e Preconceito é esse apego que o povo tem em colocar ela como essa ícone feminista. E, portanto, como a Austen, esse ícone feminista. Agora, não digo que a Austen não seja ou não tivesse sido adepta ou, assim, afim de fazer parte e de falar sobre ideais feministas, longe de mim, porque também já estava rolando Mary Wollstonecraft na época, e a Austen lia muito, não sei se exatamente ela leu Wollstonecraft, aí eu teria que ver no... Ai, tem alguém tentando entrar? Meu Deus! Meu Deus! Ah, tem 3 pessoas. Muito obrigada, Amanda, por ter me avisado. Já deixei eles entrarem. É porque eu não sei, acho que meu negócio não tá fazendo barulho, deixa eu colocar barulho que aí ele vai me avisar. Enfim. Então aí eu teria que ver se na biblioteca dela tem lá Mary Wollstonecraft ou não, mas imagina, Jennifer, foi meu problema, você estava aí esperando um tempo e eu não ouvi, então a culpa foi minha. Mas então, me irrita muito colocarem esse tipo de agenda em cima da Austen, que é uma agenda que ela não foi, obviamente, e abertamente defensora. Se você colocar a agenda do feminismo na Mary Wollstonecraft, certeza, óbvio, a mulher escreveu, assim, um negócio só sobre os direitos da mulher à educação. Então, sim, ela é a grande feminista. Mas a Austen não é óbvia assim. Então, eu acho que deixar muito claro, então, eu acho que deixar assim muito óbvio essa força de, tipo, ai, a Elizabeth, óbvio que ela é feminista, porque ela não aceita se casar a menos que sem ser por alguma razão afetiva. Ela não vai aceitar se casar só por razão monetária. Ela fala o que ela pensa e ela vai contra
convenções sociais de como conversar e como se portar. Nananana. Não. Se você pensa isso da Elizabeth, ouso em dizer que é porque você assistiu o filme de 2005 da Keira Knightley. E esse é o tipo de Elizabeth que ela cria. Se você assistiu a versão de 95 da BBC de Pride and Prejudice, a versão da Elizabeth é outra, e ela é um pouco mais soft, um pouco mais levinha, e eu acho que ela é mais precisa ao livro. Então, assim, e aí eu coloco essa questão do feminismo, porque, assim, eu não tô tirando da minha cabeça. Você vê muita coisa escrita por aí da Elizabeth Bennet como sendo esse símbolo feminista e Austen como sendo também. Então, essa grande defensora da bandeira do feminismo. E assim, lembrando, a primeira aula que a gente falou, ela e a família dela eram Tories. Então, eles têm um grande apreço e eles colocam muito valor nessas instituições e na estabilidade inglesa. Ela não é uma radical zona. Ela não é Mary Wollstonecraft. Você pode querer que ela seja, mas não significa que ela foi. E é muito difícil você falar, de novo, eu não estou dizendo que a Austen era, então, tipo, a Little Aunt Jane, sabe? Aquela bonitinha, dona do lar. Não. Mas, a menos que tenha algo concreto colocando ela veemente dentro dessa agenda, eu acho muito delicado falar sobre isso nela. Por quê? Porque tem um conservadorismo muito vivo na Austen, em que ela sabe exatamente quais são as barreiras. Ela sabe exatamente quais são os limites. Tanto é que ela mesma fala nas cartas dela, em algum momento, para Cassandra, tipo, eu vou e eu escrevo sobre esse meu cercadinho e o que eu conheço nesse meu cercadinho. E o que ela faz dentro desse cercadinho é que é realmente incrível. Por quê? Porque ela mostra essa coexistência de ser consciente, ela sabe, e dá para você ver na escrita dela, que ela sabe quais são as opções possíveis para uma mulher. Mas ela não dá juízo de valor sobre elas. Ela não faz, tipo, então esses homens, patriarcado, abaixo eles, fogo neles, fogo neles. Ela não vai fazer isso. Ela só vai dizer, então, de uma forma assim, bem blasé. Olha, é isso que está acontecendo. Então, você tem essas opções estão aí. E aí, no final, a mulher vai escolher uma, e aí ou ela vai ser feliz ou não, e aí você vai tirar o seu julgamento disso. E eu acho que isso fica muito claro em toda a narrativa educacional. Porque ela não faz juízo de valor. Então, é isso que eu fico repetindo. Não tem certo ou errado, não tem bom ou mal. Não tem alguém que se dá bem e o outro tá cagado na vida porque é ruim. Não. Isso a gente vai falar mais pra frente. E eu gostei muito desse termo que tem em um texto aqui da Norton Critical Editions, que é sobre que é da Margaret Oliphant, que foi assim, acho que foi em 1870 que esse artigo saiu. E é logo depois que saiu o memoir do Henry Austen Lee, que é o sobrinho dela. E o que ela diz é, da Austen, she stands by and looks on and gives a soft half smile and tells the story with an exquisite sense of its ridiculous side and fine, stinging, yet soft-voiced contempt
for the actors in it. Então é isso. Eu não sei se, tipo, ela tá contando e ela dá aquela jogadinha de, tipo, olha só que engraçado que é. Mas ao mesmo tempo não dizendo, tipo, olha, tá errado. Jane, eu vi. Ela faz críticas a Charlotte pelo casamento. De novo, vamos pensar. Quem faz críticas, e eu vou falar sobre isso, é a Elizabeth, não necessariamente a Austen. Então, vamos dividir as duas coisas. E aí a gente vai passar sobre questões de autoridade e a dúvida da autoridade, ranking, casamento. São esses basicamente os tópicos nos quais eu dividi essa aula e a gente vai começar a falar sobre a autoridade. Peraí que eu tô lendo os comentários. Pelo que eu tenho conhecimento, a primeira onda feminista que de fato aconteceu foi na época das sufragistas entre os séculos XVIII e XIX. Ela provavelmente soube dos movimentos, mas era tão recente um movimento assim que ela veio de uma família conservadora e ia tomar partido assim tão logo. Exato. E de novo, assim, é a Austen, entendeu? Se você acabar lendo um pouco das cartas dela, você vê que ela se leva muito menos a sério do que, por exemplo, a Wollstonecraft, de fato levantar uma bandeira. Não acho que é disso, mas sobre a Elizabeth criticar a Charlotte, a gente vai ver isso no texto. De novo, no filme isso fica muito tipo, Charlotte, como você pode? No livro, menos, entendeu? É tipo, tudo que a gente pensa da Austen de Orgulho e Preconceito diminui assim uns 2, 3 andares. Aí você vai ler, aí você, sabe? Você vai sentir um pouco mais as coisas. Então vamos começar por essa dúvida de autoridade. A gente começa já com a voz da Mrs. Bennet. Como eu falei, a primeira sentença pode ser narrador ou pode ser voz, ou pode ser narrador passando pela voz da Mrs. Bennet. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Essa é a Mrs. Bennet. Que tipo de autoridade, que tipo de valor tem a Mrs. Bennet? Ela é alguém para se levar a sério? E isso eu tô perguntando para vocês, porque acredito que vocês tenham lido o livro já. E mais do que a Mrs. Bennet, quem é o Mr. Bennet? Onde ele está na narrativa? O que ele faz? Ele é visto como esse cara que fica... E assim, ele é o patriarca, ele é o líder dessa família, é ele que é responsável pelas relações formais naquela sociedade. Então, que tipo de seriedade tem o Mr. Bennet? O que ele faz no dia? They were hopeless of remedy. Isso aí é falando dos pais. Her father, contented with laughing at them, would never exert himself to restrain the wild giddiness of his youngest daughters. Ou seja, ele nunca passaria pela chatice, por todos os problemas de tentar conter as filhas mais novas dele. Então, ele vai deixar elas agindo como elas quiserem agir por aí. Isso é algo muito irresponsável, muito irresponsável. E o filme, pelo menos assim, e eu já falando, né, do filme, e o filme, pelo menos até agora, que fez de Orgulho e Preconceito, todos eles mostram ou colocam o pai, o Mr. Bennet, como sendo essa figura paterna
que a gente tende a gostar, que tende a ser, tipo, legal. Tipo, I'm not a regular mom. I'm a cool mom, sabe? Tipo a mãe da Regina George. Tipo, ai, eu sou de boa, eu sou legal, olha. Por quê? Porque ele só tá preocupado com a Elizabeth Bennet e com a Jane. Só. E não tem por que ele se preocupar com elas, mas é só com elas duas que ele tá, pra quem ele tá dando, assim, o time of day. E, e aí é ela plantando essa semente na nossa cabeça de tipo, olhem para essas figuras paternas, elas são dignas de estarem à frente de uma família, elas são dignas de terem todo o poder que eles têm. Ela não diz que não, de novo, ela não diz que não, porque no fim tudo dá certo, mas ela também não diz que, tipo, olha aí, os paizão. E peraí, eu tô fazendo uma olhada assim, mas nenhum pai é realmente um bom pai na Austin. Não tem um pai que se salva, acho. Então é colocando esse ponto de interrogação na figura de autoridade, tanto do pai e também da mãe. And her mother, with manners so far from right herself, was entirely insensible to evil. Então, por um lado, a Mrs. Bennet, ela é só ingênua. Ela é só ingênua e feliz. E no fundo, ela não tá errada, não tem nada de errado com a Mrs. Bennet, porque ambos são produtos do seu tempo. Então, o Mr. Bennet, ele tá acostumado a não fazer nada e a não ter que lidar com as obrigações dele. E a mãe, ela tá acostumada a buscar parceiros para suas filhas. É isso que ela faz, é isso que ela tem que fazer. Nada é mais plausível do que isso. Mas ela perde a noção nesse caminho. E eu acho que essa falta, essa irresponsabilidade do Mr. Bennet fica muito claro quando ele deixa a Lydia ir para Brighton. E ele fala: We shall have no peace at Longbourn if Lydia does not go to Brighton. Let her go then. Então, tudo que ele quer, ele não quer que a filha dele esteja sã e salva, ele não quer que a filha dele não prejudique a visão da família e dela mesma. Ele só quer ter paz. Isso é um pouco irresponsável e, assim, no mínimo egocêntrico. Porque ele só quer paz. Ele tá disposto a arriscar toda a família dele, toda a visão e o prestígio que resta da família dele, por ele ser um gentleman, só para ter paz. Isso é ridículo. E não só através, ela questiona essas figuras de autoridade, não só através do Mr. e da Mrs. Bennet, mas especialmente através da Catherine de Bourgh, que é a grande figura aristocrática desse romance. E por que ela coloca esse questionamento na Catherine de Bourgh? Porque ela é uma nojenta. Tanto não é à toa que o Mr. Collins gosta dela, né? E aí, o Collins, ele até diz: Lady Catherine will not think the worse of you, isso ele está dizendo para Elizabeth, for being simply dressed. She likes to have the distinction of rank preserved. Então ele tá falando para Elizabeth, não precisa nem se esforçar, porque ela gosta de ver as pessoas vestidas piores que ela, porque mostra o quanto ela é muito melhor que eles. Ou seja, ela é uma nojenta.
Então, isso, como eu falei na primeira aula, a questão, essa, né, essa oposição, esse contraste entre burguesia e esse novo, esse novo personagem social contra a aristocracia, fica muito em evidência quando você coloca uma personagem como a Lady Catherine de Bourgh, que é a aristocrata suprassumo, que ela quer ser colocada no pedestal, ela precisa ser colocada no pedestal o tempo todo. E ela não permite que isso seja questionado, ela só quer que isso seja reforçado o quanto, tipo, o máximo possível. Então, de novo, questiona essa questão de só porque alguém é aristocrata tem, digamos, nome ou tem uma função, isso significa que aquela pessoa tem qualidades para ter aquela, para estar naquela posição e para ter o tipo de responsabilidades que aquela posição exige, fica a dúvida. Agora, vamos falar de ranking. Falando já da Catherine de Bourgh, que tem essa questão do ranking aristocrático, você tem o oposto, esse novo gentleman, no Mr. Bingley. E como a gente sabe disso? Porque ele é um homem que não tem sangue, ele não é de uma família com nome, e a gente sabe disso por quê? Porque ele diz a young man of large fortune from the north of England. E esse north of England é muito importante, porque é no norte que você tem o grande desenvolvimento de maquinário. Então, dizendo que ele é do North of England, significa que ele construiu todo o dinheiro, toda essa large fortune, baseado em comércio. Ou seja, o dinheiro dele não é dele só por ser. Ele não é ele não é necessariamente já nascido nessa posição. Então, digamos assim, ele tem obviamente menos valor que o Darcy tem. Não porque, se ele tivesse o mesmo tanto de dinheiro, o dinheiro dele teria menos valor do que o do Darcy, porque o dele veio por meio de trabalho, e o do Darcy não. E só que aí também você tem a diferença, por exemplo, do Mr. Bingley, que é gentlemanlike, had a pleasant countenance and easy, unaffected manners. Unaffected manners, ou seja, ele não é pomposo, entendeu? Ele é só de boa. E aí você tem as irmãs dele, que são very fine ladies, but proud and conceited. Ou seja, é tipo o novo rico, entendeu? Elas têm todo esse dinheiro, então elas querem se pertencer a essa elite, a essa aristocracia, então elas fingem que elas já são parte. E isso deixa elas nojentas, simplesmente nojentas. E elas acabam adquirindo hábitos que são aristocráticos para pertencerem ou para terem a sensação de pertencimento a essa classe, para meio que parecerem mais do que elas são. Então aqui fala, they had a fortune of 20,000 pounds, were in the habit of spending more than they ought, and of associating with people of rank, and were therefore in every respect entitled to think well of themselves. Their brother's fortune and their own had been acquired by trade. Mas não importa que a fortuna foi feita por comércio, porque elas estão no mesmo meio, no mesmo burburinho de pessoas de classe. E é a partir disso que elas meio que constroem essa ideia, esse objetivo de serem accomplished women. E aí que vem um dos grandes momentos do livro, que é quando eles estão conversando sobre a ideia de uma accomplished woman, que
na qual a Miss Bingley fala: A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages to deserve the word. And besides all this, she must possess a certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her dress and expressions, or the word will be but half deserved. Aí chega a Elizabeth Bennet e fala, tipo, nossa, me surpreende que você conheça 6 mulheres accomplished, porque eu não conheço uma. Então, de fato, ela coloca em xeque essa ideia de accomplished woman. Mas ela não diz que tudo isso deixa a mulher de ser accomplished. Então, são nesses momentos que eu acho que levantar a bandeira feminista para Elizabeth Bennet é um pouco forçado. Porque ela não diz que isso, que essa descrição deixa de ser algo accomplished. Mas ela só coloca a dúvida de, tipo, talvez tudo isso não seja necessário para alguém ser accomplished, uma accomplished woman. Então ela coloca muito mais em xeque essa ideia de accomplishment para uma mulher do que qualquer coisa. Ela não necessariamente, não obviamente, vai contra a ideia disso que é descrito como sendo um accomplishment. E aí vem essa questão, essa união, né, dessa tradição associada e valor associado ao ranking. E isso a gente vê na figura de ninguém mais, ninguém menos que Mr. Collins. Por quê? Porque ele é o maior baba-ovo que tem, acho que de todos os romances da Austen, porque ele baba muito o ovo da Catherine de Bourgh. E por que ele faz isso? Porque ela é uma aristocrata e ele quer ser não é nem amado, mas é pensado, ou estar no círculo de uma aristocrata, de alguém de ranking, semelhantemente a Miss Bingley. Mas, de novo, eu gosto de lembrar, assim, porque a gente tem a ideia do Mr. Collins sendo, tipo, o homem mais feio, chato, insuportável da vida. Tanto é, eu acho que isso também vem, assim, um pouco do filme de 2005, porque coloca um cara, tipo, baixinho. Em todos os filmes que tem o Mr. Collins, ele é baixinho. Vamos todo mundo junto. He was tall. Então, Mr. Collins é alto. Isso, no mundo Austen, quer dizer alguma coisa. Se o cara é alto, normalmente ela vai gostar dele. Tipo, nenhum herói da Austen é baixinho. Só pra dizer, daí é coisa fútil do dia. Mas enfim, Mr. Collins, he was tall, heavy-looking young man of 25. His air was grave and stately, and his manners were very formal. Então não tem nada, assim, from the get-go, logo no começo não tem nada que você lê e fale, tipo, nojento, Mr. Collins, ai, que saco, ai, que chato, entendeu? Nada diz isso no texto. Mas, à medida que coisas vão acontecendo e acho que relações vão acontecendo, você percebe que tem toda uma qualidade falsa no Mr. Collins. E é esse o problema dele. Por exemplo, no momento em que ele tá tentando fazer small talk com as primas dele, com as Mrs. Bennet, e aí ele tenta fazer um elogio, e o pai delas pergunta se, tipo, você elogia assim porque você sente assim no momento ou você estuda antes de fazer elogios? E o Mr. Collins, tipo, ao invés dele só mentir, ele fala que they arise chiefly from what is passing at the time. And though I sometimes amuse myself with suggesting and arranging such little elegant compliments as may be adapted to ordinary occasions, I always wish to give them
as unstudied an heir as possible. Então, o que ele está dizendo? Ele está parado, tipo, na vida dele, vendo em manuais e tudo mais, formas de como elogiar mulheres de uma maneira que ele possa adaptar isso sem nenhum problema no dia a dia. Ele está ensaiando, é essa a questão do Mr. Collins, ele é completamente ensaiado. O apreço que ele tem pela Catherine de Bourgh é ensaiado. É tudo fake. Mas eu acho que o grande give, a grande sacada que faz a gente perceber, tipo, olha, Mr. Collins, ele é... Meh, vamos repensar? É quando... É rapidinho, por isso que eu falo, são nos menores detalhes da narrativa da Austen que você percebe que tem maior significância. Então, é quando ele acabou de chegar e ele oferece para ler, porque era isso, gente, você acaba de jantar, você não tem o que fazer, já tá escuro, então você não consegue ler direito, então você tem, sei lá, 1, 2 velas, porque vela é caro, e aí alguém fala, então eu vou ler um livro para todo mundo, tipo, ler junto, entendeu? E aí, ao invés dele pegar, sei lá, um livro, uma narrativa, ele escolhe ler Sermons to Young Women, que era um dos manuais de conduta da época, escrito pelo James Fordyce, tanto faz, que, se não me engano, ele era também um clérigo, ele fazia parte do clérigo. Normalmente esses caras eram tudo assim, fazia parte do clérigo e escrevia sobre como o que as mulheres deviam ou não deviam fazer, ou de como deviam ou não se comportar. E ele começa a ler Sermons to Young Women, e ele para quando a Lyria faz um comentário. E ela fala alguma coisa nada a ver. Dizendo, tipo, sabia que então acho que a gente vai pra Meryton amanhã? E o Mr. Collins fica completamente chocado que, tipo, ela não tá prestando atenção. E ele fala, I have often observed how little young ladies are interested by books of a serious stamp, though written solely for their benefit. It amazes me, I confess. For certainly there could be nothing so advantageous to them as instruction. But I will no longer importune my young cousin. Então, ele tá dizendo, você tá odiando, mas, tipo, você que devia tá curtindo, porque ele aqui tá dizendo como você tem que ser, como você deve se comportar. Mas isso já deixa muito claro, colocando o Fordyce na boca de alguém que não é likable, como o Mr. Collins, isso já dá uma ideia de que tipo de valor o narrador, ou até mesmo a Austen, nesse caso, dá para esse tipo de literatura da época. E isso tudo volta para a idea of an accomplished woman, que é aquilo que a Miss Bingley está falando depois. Na verdade, que eu falei antes, mas que ela fala depois no livro. E aí, você tem também, quando o Mr. Collins, ele pede a Elizabeth em casamento, você tem uma outra instância onde a agenda feminista se aproveita da Elizabeth, porque ela nega o pedido dele, mas ela nega em palavras assim, bem tranquilas, bem de boa. Ela não tá tipo, eu não vou aceitar, você é nojento, você é um chato, tipo, pelo amor de Deus, nada a ver. Ela fala bem tranquila com ele. Pelo menos eu acho, assim. De novo, eu tô falando da experiência que eu achava que era o Orgulho e Preconceito, e eu achava que era, tipo, a Keira Knightley falando, não é? E aqui eu acho que entra esse misjudgment da Elizabeth ser, assim, conflituosa o tempo todo, só for the sake of it, sabe? Ela não... Porque ele testa ela.
Ele pergunta, mas eu tenho certeza que você tá me negando só pra você ser delicada e só pra eu ficar mais apaixonada por você ainda e pra, pra eu falar coisas mais bonitas que você quer escutar. E aí é quando ela rebate isso, ela fala, can I speak plainer? Do not consider me now as an elegant female intending to play you, but as a rational creature speaking the truth from her heart. Agora, de novo, ela se coloca como rational creature, não como elegant female. Mas isso ela faz porque a ideia de elegant female que Mr. Collins tem, que muita gente tem, é baseado no Sermons to Young Women, que isso era normal, isso era esperado até de uma certa forma. E eu decidi colocar essa frase aqui porque me lembra muito, me fez lembrar muito, por exemplo, em Jane Eyre, quando ela tá conversando com o Mr. Rochester, que ela fala, I'm not a machine without feelings. It is my spirit that addresses your spirit, as if we passed through the grave and stood at God's feet equal as we are. Então ela deixa muito claro essa questão de racionalidade, igualdade entre eles conversando, e acho que batendo contra esse floreio, ou essa questão de falsidade em todo o ritual de cortejar. Então eu acho que esse momento da Elizabeth é bem importante, mas eu acho que ele é levado de vez em quando ao extremo, e é esse o meu problema. Agora, vamos falar de casamento, vamos falar da minha personagem favorita nesse livro inteiro, que é a Charlotte Lucas. Eu amo a Charlotte Lucas. Eu absolutamente amo a Charlotte Lucas. No começo, digo, depois que eu vi o filme e tal, tava tipo, ai, que nada a ver, ela casou com o Mr. Collins, ela não sabe, sabe? Pra você se casar por amor, pelo amor de Deus. Mas a Charlotte Lucas é de longe a mulher mais inteligente desse livro inteiro. Por quê? Porque ela tem muita consciência do lugar que ela habita na sociedade. Então ela sabe qual é a situação da família dela. A situação da família dela o pai dela comprou um título de nobreza. Então ele tem essa aspiração de ser um homem de título, mas na verdade ele é comprado, então não interessa. E ela já tem, se não me engano, ela tem 33 anos, enfim, ela já tá velha para se casar. E os irmãos dela falaram que, assim, ela vai ter basicamente que depender dos irmãos dela quando os pais morrerem, quando o pai morrer, na verdade. E não dá para contar com isso. E muitos podem tentar dizer que a Charlotte Lucas, então, ela é fria. Por quê? Porque ela acaba casando, aceitando casar com o Mr. Collins, basicamente por segurança e por questão financeira. Mas ela é uma das que no começo fala, quando tá acontecendo todo o cortejar, todo o flerte entre a Jane e o Bingley, ela é uma das primeiras que fala, tipo, ela é a única, acho que fala no começo, tipo, olha, eu acho que, Elizabeth, acho que é melhor se dar um toque aí pra sua irmã, porque eu acho que ele não tá entendendo que ela tá afim dele, e ele precisa entender isso. E as palavras são, it is sometimes a disadvantage to be so very guarded. If a woman conceals her affection with the same skill from the object of it, she may lose the opportunity of fixing him. Então, o cortejar e o casamento é algo muito importante para Charlotte. Não é trivial. Ela aqui mesmo fala, tipo, ela tem que mostrar que ela sente algo e que ela tá attached ao Mr. Bingley, porque senão ele pode achar que ele tá indo atrás de algo em vão.
Mas também, ela também é aquela pessoa que fala que happiness in marriage is entirely a matter of chance. Então não dá para você saber se vai dar tudo certo ou se vai dar tudo ruim. E, por exemplo, o casamento do Mr. e da Mrs. Bennet acaba sendo uma amostra disso, que o Mr. Bennet fala que ele conheceu ela era linda, ela era lively, ele se interessou e estava tudo para ser feliz. E no final das contas é um casamento onde eles se evitam basicamente o tempo todo. Ele pelo menos evita ela. Então ela lida de uma forma muito racional. E lembrando, a Austen, ela é meio que contra, lembrando razão e sensibilidade, ela é totalmente a favor de uma racionalização dos sentimentos. E mais para frente a gente vai ver que isso também tá, por exemplo, na Elizabeth. Então, a Charlotte Lucas é muito importante quando você vê a seriedade que o casamento tem para ela, num nível que ela é tipo a Mrs. Bennet com noção, entendeu? Porque quando o Mr. Collins ele é rejeitado pela Elizabeth, mano, ela vê a oportunidade. Ela viu a oportunidade e fala: esse cara é meu, esse casamento vai ser meu, essa casa é assim, é agora ou nada. E eu acho muito engraçado, muito cômico, que ela fala o quão foi arquitetado para ela parecer que encontrou ao acaso o Mr. Collins. Então, Miss Lucas perceived him, Mr. Collins, from an upper window as he walked towards the house, and instantly set out to meet him accidentally in the lane. Então, ela instantaneamente foi atrás para encontrar ele acidentalmente. Accepted him solely from the pure and disinterested desire of an establishment. Isso é uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. E aí, mais pra frente, ela fala, tipo, o narrador, assim, né? Dá pra gente o que o Mr. Collins pensa disso. Mr. Collins, to be sure, was neither sensible nor agreeable. Isso é a Charlotte pensando sobre Mr. Collins. His society was irksome, and his attachment to her must be imaginary. Então não tinha attachment nenhum. Os dois sabiam que né, não tinha sentimento ali. But still, he would be her husband. Without thinking highly either of men or of matrimony, marriage had always been her object. It was the only honorable provision for well-educated young women of small fortune, and however uncertain of giving happiness, must be their pleasantest preservative from want. Ou seja, gente, isso daqui é tipo, case-se com quem você quiser, mas vai ser melhor você casada com um crápula do que não casada at all. Porque pode ser incerto, mas você pelo menos tem alguma garantia, ou seja, você está casada. E aí é engraçado porque quando ela vai contar para Elizabeth, peraí, please hold, a Elizabeth fica meio tipo, mas Charlotte, como assim? Não porque, ai meu Deus, você está se casando, e você não ama ele, tipo, que coisa errada. Não, mas porque é o Mr. Collins, porque ela acabou de negar ele. Como assim você está casando com o Mr. Collins, que eu acabei de negar? Hã? O que está acontecendo? Por ele ser o Mr. Collins, não porque, ai, que errado, você está casando com alguém mesmo não amando ele. Não é essa a questão. Por quê? Quando ela está conversando com a tia dela sobre o Wickham, porque
todo o rolê dela com o Wickham é que eles começam a se falar, e aí aparece uma outra menina, que agora eu esqueci o nome, enfim. Parece uma outra menina que ela tem, tipo, 10 mil pounds, e aí o Wickham começa a conversar com ela. E aí a tia dela pergunta pra Elizabeth, tipo, mas você conhece essa menina, a Miss King? Tipo, ele conhece ela porque I should be sorry to think our friend, o Mr. Wickham, mercenary. Então ela fala, mas então, tipo, você conhece alguma coisa sobre ela? Porque, tipo, tem que ter alguma coisa boa sem ser os 10 mil pounds que ela tem, porque eu não gostaria de pensar que o Wickham é tão superficial assim. E aí, a Elizabeth fala, Pray, my dear aunt, what is the difference in matrimonial affairs between the mercenary and the prudent motive? Então, como que você pode dizer que alguém está se casando ou está noivando pelos motivos certos ou errados? Qual é o motivo, qual seria o motivo certo e qual seria o motivo errado? Né? O Mr. Wickham pode fazer isso, então a Charlotte também pode fazer isso. Nesse sentido, aí sim, aí tá a igualdade, olha lá. The sudden acquisition of 10,000 pounds was the most remarkable charm of the young lady to whom he, Mr. Wickham, was now rendering himself agreeable. But Elizabeth, less clear-sighted perhaps in his case than in Charlotte's, did not quarrel with him for his wish of independence. Ou seja, tudo bem o Wickham ir atrás dessa mina, porque nada mais natural do que ele querer ser independente e ter dinheiro para conquistar essa independência. Mas a Charlotte, como assim? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você vai casar? Meu Deus. Agora ela conseguiu. Então, Rafa, obrigada. Então, vamos pensar de novo na Charlotte Lucas como sendo badass bitch. Maravilhosa. E aí agora a gente vai falar do grande motivo pelo qual estamos aqui, que é para falar do grande casalzão que moveu montanhas, que move montanhas, que é Mr. Darcy e Elizabeth Bennet. Agora, eu já trago a primeira frase aqui, a primeira quotation, para deixar bem claro que então não há essa divisão de um tem pride e outro tem prejudice. Não existe. Já começa com a frase da Elizabeth. I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. Ou seja, eu poderia, né? Poderia falar, tipo, tudo bem, esquece. Pela atitude dele, se ele não tivesse machucado esse mesmo... Nossa, orgulho em mim. Enfim, existem as duas coisas em ambos os personagens. Essa não é a questão. A questão aqui, você tem que ver como que a Elizabeth e como que acontece essa educação de ambos, porque como eu falei em Razão e Sensibilidade, muito se fala da educação do romance de educação feminino, então como que o trajeto educacional acontece na protagonista feminina. Mas aqui você tem, acho que muito mais claro do que em Razão e Sensibilidade, a trajetória de uma educação da personagem masculina, do Mr. Darcy. Ele também aprende. Ele também muda. Nossa, aqui tem um erro. Enfim. Então, vamos começar pelo Mr. Darcy. Como que ele é descrito. Mr. Darcy soon drew the attention of the room by his fine, tall person. Ele é alto. Handsome features, noble mien. He was discovered to be proud, to be above his company, and above being pleased. And not all his large estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance, and being unworthy to be compared with his friend. Mas também assim,
Estão falando, ai, ele é incomparável com o Mr. Bingley. O Mr. Bingley é um happy-go-lucky, entendeu? Não há comparação. É tipo comparar a Elizabeth com a Jane, entendeu? A Jane é perfeita, não tem... E ela é perfeita e ela é belíssima, porque até o Mr. Darcy, chato como ele é, fala que a Jane é bonita. Então ela deve ser bonita, pelo menos. Enfim. Mas aí é engraçado porque a gente tem essa ideia que, ok, tá, o Mr. Darcy, ele é chato, ele é grosso, ele é insolente, e ele não faz a mínima questão de ser agradável. Mas aí a gente tem essa ideia de que a Elizabeth é, tipo, super outgoing, super legal, todo mundo adora ela, mas a gente tem que ver ela de vários lados. E eu acho engraçado como a Miss Bingley fala. E tudo bem, a Miss Bingley não é necessariamente uma fonte confiável, mas ela tem que ser vista também. Que é como a Miss Bingley fala sobre a Elizabeth assim que ela sai. Que é her manners, da Elizabeth, were pronounced to be very bad indeed. A mixture of pride and impertinence. Isso daí poderia ser o Mr. Darcy. Ou seja, sabe? Ela não é aparentemente tão legal assim, tão maravilhosa assim. Ela é tão, sei lá, taciturna quanto o Mr. Darcy. E você tem muito no começo, assim, essas dicas de que a Elizabeth vê as coisas de uma forma errada. Por quê? Porque ela entende que o Mr. Wickham é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, só pela cara dele. Ela fala, young men too, like you, Mr. Wickham, whose very countenance may vouch for you being amiable. Então, tipo, nossa, logo você, que a sua cara já mostra que, tipo, você é super legal. Eita, alguém... Ah, alguém levantou a mão. Já falo. Já te chamo. Enfim, então, assim, já dá pra ver que as coisas estão meio... Sabe? Tipo, você lê aquilo e fala, você tá achando que o cara é legal pela cara dele? É isso? É exatamente isso? E aí você começa a ver como, na verdade, o Mr. Darcy, que começa a mudar, ou que começa a ter impulsos, assim, de diferentes antes da Elizabeth. Porque é ele que, por exemplo, quando eles estão acho que é em Rosings, que eles estão falando sobre... ela tá tocando piano e a Catherine de Bourgh fala, você teria sido ótima se você tivesse, tipo, praticado na sua vida. E ela tá comentando com o Fitzwilliam, o primo do Darcy, como ele estava taciturno no primeiro baile. E aí ele fala, I had not at that time the honor of knowing any lady in the assembly beyond my own party. Desculpa, tipo, eu não conhecia ninguém. É que nem quando, sei lá, você tem 13 anos e você, tipo, fala com a sua amiga, tipo, então que hora você vai sair de casa? Ou que hora você vai chegar lá? Pra, tipo, você chegar junta pra você não tá, assim, sem a sua amiga, sem uma pessoa que você já conhece, mesmo você chegando numa festa, a festa ter o objetivo de você conversar com pessoas, várias pessoas. É isso que a Elizabeth fala. True. And nobody can ever be introduced in a ballroom. Claro, você só vai falar com aquela pessoa. Você nunca seria apresentado para ninguém mais em uma festa. Jamais. Obviamente, a ironia tá aí. E é quando ela fala que ele devia praticar conversar com pessoas que ele não conhece. E é isso que ele faz no dia seguinte. Quando ele chega na casa da Charlotte Lucas com o Mr. Collins, e
ele entra sozinho na drawing room, que a Elizabeth tá. Pra quê? Pra tentar conversar com ela. E ele tenta manter uma conversa, assim, minimamente agradável e polida e, sabe, normal. Por quê? Porque ele tá praticando. Isso é algo que a Elizabeth não faz. Quando ela escuta do Mr. Wickham toda a narrativa de que, ai, o Mr. Darcy, ele me negou a paróquia e ele não me deu o dinheiro que o pai dele me prometeu, porque ele tinha muito ciúme do quanto o pai dele me amava, e ele me negou isso, e ele colocou e ele falou mal para mim para todo mundo que ele conhecia, e aí eu tô com essa má fama, e eu não tenho dinheiro, e eu não tenho nada, blá, blá, blá. Ela não, ela nunca pensa em, em tentar refutar essa narrativa. Jamais, ela acha que isso é verdade. E ponto. O Mr. Darcy não, ele tenta de fato, né? Ele tenta mudar. De novo, eu comecei lendo esse livro, tipo, tá, eu vou detestar o Mr. Darcy, ele é chato, chatérrimo, tipo, ele não faz a mínima questão de ser agradável. Eu acabei, como sempre, adorando o Mr. Darcy. Não tem como, não tem como, não tem como. Isso, de fato, é uma coisa que eu assino embaixo para fandom. Todos podem amar Mr. Darcy e devem. E aí, o que acontece? Ele vai lá, ele tá praticando, né? Ele, tipo, ai, que fofinho, ele foi tentar conversar, né, com alguém que ele não conhece. Não conhece. E aí, bum, ele vai e faz o tal pedido de casamento, que é a coisa menos romântica que há em toda a literatura da Jane Austen, talvez menos em Mansfield Park, porque Mansfield Park, né? Mas ele basicamente diz que, apesar dela ser pobre, da família dela ser um nada, das relações dela serem sem valor nenhum, dela não ter nenhum ranking e dele ser muito superior a ela em questão monetária e em questão de relações interpessoais, ele vai colocar tudo isso de lado e quer casar com ela. Então, é tão romântico quanto alguém vai lá, vira e fala: apesar de você ser feio, nojento, chato, grosso, cuspir na cara dos garçons que te servem no restaurante. Apesar de tudo isso, você casa comigo, por favor? Porque apesar de tudo isso, apesar de você ser, assim, a última pessoa com quem eu deveria me relacionar, ele fala, eu te amo? Sim, I admire and love you. Ele te ofendeu antes de falar tudo isso. Ele te ofendeu antes de falar o quanto ele te admira e o quanto ele te ama. O que quer que isso signifique. Então, coloca em xeque exatamente o que seria essa admiration e esse love, sendo que ele repudia todo o ecossistema no qual ela vive, todas as pessoas com quem ela se relaciona. Então, assim, acontece esse momento e você fala, meu Deus do céu, uau, e isso a gente achava que o Mr. Darcy estava, né, mudando. E aí continua, e aí tem o grande momento que eu acho que, assim, é o turning point, é divisor de águas no romance, que é quando ele manda a carta para ela. E essa carta, ele explica tudo que aconteceu das acusações que ela faz, e são as acusações pelas quais ela não aceita o pedido de casamento dele, que é você separou a minha irmã do Mr. Bingley e você foi um crápula com o Mr. Wickham. E nisso ele fala absolutamente tudo do que ela acusou ele, e ele fala, então,
o Mr. Wickham, você tá errada, tipo, ele te enganou, mas aquilo lá, assim, então, eu tirei meu amigo da sua irmã porque eu achei que ela não amava ele o suficiente, quanto ele amava ela. Quem falou isso lá atrás? Charlotte Lucas com toda a razão, falando, e foi esse um dos motivos pelo qual ele orquestrou esse afastamento. E isso mostra o quanto a Elizabeth era incapaz de ver as coisas corretamente. E é o grande momento em que ela fala, till this moment, I never knew myself. Então, ela meio que dá um looping, assim, ela percebe que tudo aquilo que ela achava, todo o comportamento dela tinha sido baseado em falsidade, que ela estava sendo completamente cega a partir de um relato de alguém que ela nunca nem sequer tentou refutar, ela só tomou como verdade. E aí, né, ela fica tipo, pô, mano. Aí é o momento que a Elizabeth Bennet dá meio que dá um 360 e fala, opa, acho que eu tenho que reconsiderar algumas coisas na minha vida. E de como, né, de como eu sou. E é esse momento que é essencial na trajetória do romance de educação. Você tem que ter esse momento em que as coisas mudam e que é, assim, é um momento de, sabe, the more you know. Tipo, de total esclarecimento das coisas. Então, você tem esse momento na carta, e esse momento ele acontece quase que, assim, junto, né? Porque é no momento que ela nega o pedido de casamento dele, que ele meio que consegue enxergar coisas que ele não enxergava, até um pouco antes disso. E aí é logo depois ele mandando essa carta para ela que muda as coisas para ela. E a partir disso, ambos mudam. E aí é quando ela vai para Pemberley, e aí ela fala, and at that moment she felt that to be mistress of Pemberley might be something. Gente, ela só se arrepende de ter negado ele quando ela olha a casa dele. Quando ela olha, tipo, pô, ia ser legal morar nessa casa, né? Ia ser legal. Então, assim, é um motivo, é um incentivo, um estímulo muito monetário que leva ela a repensar qualquer coisa. E aí eles se encontram em Pemberley, e aí o cara tá mudado. His behavior so strikingly altered. What could it mean? Never in her life had she seen his manners. De novo, mudam os manners. Então aí tá mostrando muito claro o que tá em jogo, aquilo que é de verdade relevante para Austen. So little dignified. Never had he spoken with such gentleness as on this unexpected meeting. Então é muito importante ser uma unexpected meeting, porque não teria como ele tá encenando. E aí ela continua, when she saw him thus seeking the acquaintance and courting the good opinion of people with whom any intercourse a few months ago would have been a disgrace. Então, assim, ele tá sendo legal com os tios dela, que são pessoas que fazem mercado, entendeu? Com pessoas do trade. Never, even in the company of his dear friends at Netherfield, or his dignified relations at Rosings. Então, mesmo nesses círculos, assim, cheios de pessoas de ranking, de, né, maior grana mesmo, had she seen him so desirous to please, so free from self-consequence, or unbending reserve as now. Então ele tava, tipo, livre, leve e solto, sendo a melhor versão dele que já existiu. E aí, a partir disso, é que she respected, she esteemed, she was grateful for him, she was grateful to him, she felt a real interest in his welfare. De novo, ela não diz que ela ama ele. E quando ele vai e pede ela em casamento pela segunda vez, mesmo assim ela não diz que ela ama ele também.
Nem é dito que ele ama ela. De novo, que nem aconteceu em Razão e Sensibilidade, muito pouco é de fato dito e descrito sobre o que é de fato dito naquele momento. Ele só fala: My affections and wishes are unchanged. E aí ela vai e fala: And immediately, though not very fluently, gave him to understand that her sentiments had undergone so material a change. Ela não diz que ama ele. E aí, o que a gente espera que ele tenha dito? He expressed himself on the occasion as sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do. Ou seja, fica a seu critério como que ele se expressou, né? A gente não sabe, não tá dito, não tá descrito o que acontece depois é que ela descreve, tipo, conversas que eles têm depois disso em paralelo. E eles conversam sobre ambas as acusações que eles dois fizeram entre eles. E, para rebater ainda mais essa ideia de que tem esse amor violento que pega a Elizabeth, eu trago essa quotation, que é quando ela começa a contar, acho que depois que ela conta para Jane, que Elizabeth, agitated and confused, rather knew that she was happy than felt herself to be so. Ela sabe que ela tem que estar feliz. Pô, ela acabou de estar noiva de um cara ricaço que salvou a irmã dela e a família de completa desgraça social. Então, sim, ela sabe que ela está feliz, muito mais do que ela estar feliz. Então, de novo, essa predominância muito mais do sentido do que o sentir. E acho que para fechar, assim, você tem esses dois, essas duas trajetórias educativas acontecendo ao mesmo tempo, mas você também tem, por exemplo, a situação da Lydia, que o que acontece? Ela vai para Brighton, ela acaba fugindo com o Mr. Wickham, achando que vai se casar com ele, mas ele não ia casar com ela, isso ele fala. E o que acontece com ela? Lydia was Lydia still. Ou seja, nada acontece com ela. Ela ainda fica a mesma pessoa, ela acaba se aproveitando do dinheiro e da boa vontade da Jane e da Elizabeth, que se casaram com homens ricos. Mas é isso, ela continua a mesma pessoa, unbothered, vivendo a vida dela normal, tranquila. Então você tem de um lado essas duas trajetórias educacionais e do outro a Lydia, que nada toca ela, perfeita. Então eu acho que é essa ambiguidade, essa contradição, essa ambivalência que tem na Austen, que é muito sutil, mas ela tá lá, entendeu? Então não significa que também a Lydia se casou pelos motivos errados, porque ela continua bem. O Wickham também continua bem, a vida deles continua indo. A Charlotte Lucas, a vida dela continua indo, ela se casou pelos motivos certos para ela. E a Elizabeth e a Jane também fazem o mesmo. No fim das contas, a Jane, eu acho que muitas vezes ela é descrita até como sendo meio ingênua demais, porque quando a Lydia descobrem que a Lydia saiu, né, foi raptada pelo Wickham com a vontade dela, e aí ela fala, não, então o Wickham tem que amar ela, porque ele vai se casar com ela. Não tem como ele não amar ela se ele vai se casar com ela. Tipo, Jane, pelo amor de Deus. Vários casais já se casaram por motivos menos maravilhosos do que amor, né? Então ela, de uma forma, é ingênua e poderia, talvez, ter sido muito mais enganada do que a Lydia, até. Enfim, eu acho, daria para fazer um curso inteiro só de Orgulho e Preconceito, fácil, mas
Mas é isso, desculpa. Agora eu vou ler as coisas, os comentários e tal. Mas é tipo isso, gente. O que eu quero deixar muito claro é, é que existem muitas faces da mesma moeda. Não é que a trajetória da Elizabeth é a certa, perfeita, né, e o supra-sumo, e aquilo que tem que ser, e o tipo, uau, ela sim, tá felizona. A Charlotte também tá feliz. A Lydia também tá feliz. Então, é isso, gente. Peraí que agora eu estou voltando nos comentários. Ah, Jane, você falou lá no começo, não sei nem se você ainda tá aí, mas a Elizabeth faz críticas a Charlotte pelo casamento. Eu espero que eu tenha, né, esclarecido isso que ela faz porque é o Mr. Collins, não necessariamente por ela não estar casando por amor. Assim, gente, eu tenho muitas coisas, entendeu, assim, marcadas, mas eu acabaria transcrevendo o romance todo na apresentação. Então, eu resolvi me conter. Ah, acho que vou desligar a gravação. Tchau, gravação. Eita, nossa, eu não fechei a gravação, eu fechei a minha câmera. Deus do céu. Interromper a gravação. Tchau, gravação.